O Lightroom atualizou para a versão 13 e com essa nova versão do Lightroom, a versão 2024, duas ferramentas, na verdade não são duas, tem mais novidades, mas especialmente duas ferramentas incríveis que tu vais adorar conhecer, tá? Então quero abrir aqui o Lightroom e mostrar para ti em primeira mão quais são essas novidades e o que é que elas vão transformar aí a tua fotografia. Então, bora lá, vamos para a prática. Oi, se chegaste agora aqui no meu canal do YouTube, muito prazer, tá? Eu sou o Sérgio Nogueira, sou fotógrafo e editor de imagens e por aqui tu vais encontrar muito conteúdo sobre fotografia, sobre edição, sobre negócio, para que nós possamos aí viver cada vez melhor da nossa paixão, que é a fotografia, tá? E hoje o nosso vídeo vai ser sobre edição, mais especificamente sobre as novidades do Lightroom. Porquê? O Lightroom atualizou para a versão 13, é isso mesmo. Atualizou para a versão 13, uma cheia de novidades, mas especialmente tem duas ferramentas aí. E assim, ó, o Lightroom não está de brincadeira, tá? E vocês vão ficar completamente de cabeça a explodir, sabe aquele emoji da cabeça a explodir? Essa é a reação que vocês vão ter no final desse vídeo aqui, tá? Então se tu gostas de conteúdo como esse, a única coisa que eu peço é, deixa aqui o like, subscreve o canal e deixa um comentário, dizer assim, Sérgio, faz mais vídeos sobre edição, sugere temas, porque só assim é que eu posso criar conteúdo que faça sentido para vocês, tá? Então aquele recado chato, mas que ele é importante, vocês sabem disso, tá? Essa é a forma de nós crescermos. E agora sim, vamos para o nosso vídeo. Já tenho o meu Lightroom aberto aqui, e quais são as duas novidades principais que esse novo Lightroom traz, tá? Primeira delas é uma novidade que vocês vão dizer, não vou comprar mais lentes que desfoquem o fundo. Porquê? Porque o Lightroom, eu estou a brincar, obviamente, as lentes dão um efeito muito mais natural, mas olha que interessante o que é que nós temos aqui, ó, até acesso antecipado, essa ferramenta aqui, ela é realmente nova e basicamente nós temos aqui essa opção de desfoque de lente. Sérgio, o que é isso? Não faço ideia, não sei para que é que isso serve. Olha só, basicamente o que é que o Lightroom nos permite fazer, tá? Eu posso ir aqui, ó, nessa nova ferramenta e clicar aqui em aplicar. Olha o que é que ele vai fazer. Ele analisa a minha fotografia e ele utiliza a inteligência artificial para desfocar o fundo da minha imagem. Isso mesmo, simples assim. Olha isso, antes, depois, desfocar o fundo da minha imagem de uma forma praticamente automática. Sérgio, mas como é que ele usa, o que é que ele se baseia? Nesse caso aqui, ó, o Lightroom ele dá-nos duas opções. Ele pode se basear na seleção de assunto, que é a mesma seleção de assunto da inteligência artificial das máscaras, tá? Ou eu posso fazer essa seleção, ó, com esse ponto aqui, tá? Então eu posso dizer assim, não, o que eu quero focado é essa árvore aqui, e automaticamente ele desfoca todo o resto. Nesse caso aqui, óbvio que não faz sentido. Ou eu posso dizer assim, não, o que eu quero focado é a minha grávida aqui, e automaticamente ele desfoca todo o resto do fundo. Ou eu posso deixar que ele selecione sozinho o assunto. Na minha opinião, dos testes que eu fiz aqui, essa seleção de assunto, ela parece melhor, tá? Obviamente que tudo isso é muito novo, mas aparentemente ela parece melhor. Então basicamente, ó, ele já desfocou aqui o fundo da minha imagem e aqui, ó, eu posso controlar a quantidade de desfoque que eu tenho, ó. Posso aumentar ou diminuir. Obviamente que no máximo, ó, ele fica bem exagerado, até o cabelo aqui fica com a transição um pouco afetada, mas ó, basicamente aqui, ó, eu posso controlar a intensidade que fizer mais sentido para mim, tá? Aqui eu tenho também efeitos de desfoque diferentes, tá? Então tenho vocês podem experimentar qual é que vocês gostam mais, ó, esse aqui já tem, deixa as partes circulares, nesse caso aqui nós não temos uma luz no fundo, mas quando tu tens uma luz, ele deixa essas luzes um pouco mais arredondadas, um pouco mais quadradas. Então aqui é uma questão de vocês escolherem qual o efeito que vocês gostam mais, tá? E basicamente, ó, esse aumento aqui, ele atenua ou não, por exemplo, o nosso desfoque lá no fundo, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu clico aqui em aumento, é que nessa foto aqui não dá para ver com tanta clareza, deixa eu mostrar aqui outra, por exemplo, tá? Ó, vou aplicar aqui, acho que aqui vai dar para ver com mais clareza. Ó, eu tenho aqui esse buquê e, por exemplo, se eu utilizar esse aqui, ó, vocês vão ver que estes círculos aqui, ó, eles vão mudar. Ok? Ó, vocês viram aqui, ó, vou aumentar aqui um pouco. Estão a ver que essas bolinhas, ó, elas ficam um pouco mais quadradas? Olha aqui antes e olha aqui depois. Vocês perceberam aqui uma pequena diferença? Pronto. Basicamente, são tipos de desfoque um pouco diferentes. E aqui o aumento é o quê? Se eu quiser controlar a intensidade desse buquê.
ok? Então basicamente aqui ó, eu posso diminuir ou aumentar consoante seja o meu gosto pessoal, ok? Então ó, aqui a mesma coisa, já mostrei para vocês, quantidade de desfoque. E aqui nós temos uma coisa que é muito interessante, que é o que? A localização desse desfoque. Ou seja, basicamente o Lightroom ele fez isso de uma forma automática e ele aplicou o desfoque onde ele acha que tem que fazer isso, onde faz sentido para essa imagem, mas eu posso personalizar isso. Ó, como é que eu personalizo o local onde o Lightroom vai fazer o desfoque? Basicamente aqui, ó, se eu clicar aqui, eu posso visualizar a profundidade de campo, ok? Então basicamente, ó, nesses espaços mais amarelos é onde ele vai ter o foco. Nos espaços mais roxos é onde ele vai desfocar mais, ok? Então tendo isso em consideração, o que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar ou diminuir a abrangência desse desfoque, deixar que essa mesclagem ela fique mais dura ou mais abrangente, tá? Então olha que interessante, eu vou tirar aqui esse foco para nós vermos com mais clareza e olha assim, aqui praticamente ele desfoca todo o fundo. Se eu aumentar aqui, o que acontece? Ele começa a tirar esse desfoque de algumas partes da minha imagem até ele não ter em parte nenhuma da fotografia, tá? Então assim basicamente eu estou a retirar o desfoque de toda a fotografia e basicamente aqui ó, eu vou adicionando até fazer sentido para mim, tá? Então basicamente é muito interessante. Obviamente se eu quiser eu posso alterar o tipo de desfoque, então se eu quiser que o desfoque seja profundo, ó, eu vou alterar aqui, ó, vou deixar só lá no fundo. Mas para mim obviamente isso não faz sentido porque eu quero desfoque lá atrás e não no casal, tá? Mas é só para vocês entenderem como é que essa ferramenta vai funcionar. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais abrangente, ó, não quero que ele fique tão agressivo. Basicamente está pronto. Sérgio, basicamente é isso? Não, o Lightroom ainda me deixa personalizar mais esse meu desfoque do fundo. Ou seja, dentro desse desfoque geral, eu posso personalizar com pincéis e eu posso dizer que, mesmo de toda essa imagem, eu quero, por exemplo, desfocar um pouco mais esse canto. Imagina que eu quero desfocar essa parte aqui. Eu vou clicar em desfoque aqui, ó, e eu vou adicionar um pincel e eu vou desfocar essa parte aqui, se isso fizer sentido para mim. Ou o contrário, vou dar aqui um comando Z, ou eu posso fazer o contrário. Eu posso tirar o desfoque e deixar mais focado, ó, essa região aqui, por exemplo, e essa aqui, ó, que para mim, ó, até faz um pouco de sentido para que o efeito fique um pouco mais natural. Então, ó, eu posso tirar aqui e basicamente eu deixo personalizado onde eu quero que tenha esse efeito na minha fotografia, tá? Então é realmente muito interessante e isso pode ser refinado então através desse ajuste, tá? Então basicamente essa é a minha ferramenta de desfoque. Ela pode ser utilizada obviamente com cuidado, tá? Porquê? Porque senão nós vamos ter resultados extremamente artificiais. Mas olha só, vou fazer aqui outro exemplo nessa fotografia. Cliquei aqui, ó, ele basicamente já vai analisar qual é o assunto principal da minha fotografia e vai aplicar o desfoque. Basicamente aqui, ó, só tenho que controlar a intensidade que eu quero desse mesmo desfoque e nesse caso aqui eu nem sinto necessidade de adicionar outras partes. Mas se eu sentisse, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia refinar e adicionar, por exemplo, um desfoque aqui nesse canto aqui, ó, por exemplo, da fotografia e nesse canto aqui também, ó, ok? Então, ó, poderia tranquilamente, até aqui na parte inferior, ó, adicionar aqui um pouquinho de desfoque também. Pronto, tá? E olha aqui a diferença do antes para o depois, tá? O antes e o depois, de uma forma relativamente fácil e rápida de ser feita, tá? Segunda novidade, então essa aqui é a nossa primeira novidade. A segunda novidade tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa forma de trabalhar nas cores da minha imagem, tá? Então eu tenho uma ferramenta nova para trabalhar nas cores da minha imagem. Ó, deixa só dar mais um recado aqui para vocês e agora eu quero aproveitar para fazer aqui uma publicidade dos meus presets inteligentes. Porquê? O desfoque ele pode ser muito interessante. Então, ó, por exemplo, nessa fotografia aqui, até vou aplicar o desfoque. Ele pode ser muito interessante, mas além desse desfoque, ó, nesse caso aqui, ó, ele já fez isso de forma automática, eu vou só controlar aqui a intensidade, deixar um pouco mais leve. Além desse desfoque, é interessante nós também explorarmos um pouco mais a nossa fotografia em relação a dar mais luz, menos luz nos lugares que eu quero que chamem mais atenção. E isso pode ser feito através dos presets inteligentes, tá? Esses presets inteligentes são os presets que eu mesmo criei através das ferramentas de inteligência artificial do Lightroom e eles agilizam muito todo esse trabalho de direcionamento do olhar, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu posso, por exemplo, escurecer o fundo com um único clique. Basicamente, o Lightroom vai utilizar a inteligência artificial para selecionar o fundo
e só com esse slider aqui eu vou clarear e escurecer até fizer sentido para mim. A mesma coisa eu posso fazer, por exemplo, para clarear o assunto principal da minha fotografia, que é o quê? O casal. Então a mesma coisa, ele vai acontecer, um único clique, ele faz a seleção da pessoa e eu controlo a intensidade que eu quero. E olha como com pouquíssimos cliques a gente já consegue um resultado bem interessante, um resultado bem interessante e que agiliza muito toda a nossa edição e que pode ser usado também com essas novas ferramentas, tá? Esses presets, eles estão com um desconto nesse exato momento e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para tu conheceres mais e, quem sabe, tu adquirires aí para o teu fluxo de trabalho. Combinado? Fechei parênteses aqui, vamos voltar para as novidades do nosso Lightroom, tá? Então, basicamente, eu falei sobre essa novidade de desfoque, agora eu quero te falar sobre a segunda novidade que, na minha opinião, é muito interessante, que é o quê? A novidade de podermos trabalhar de uma forma mais perfeita na cor da nossa fotografia. Ou seja, nós temos aqui um novo canal que se chama Misturador de Cores, tá? Então nós temos aqui um novo canal de Misturador de Cores e vocês já estão a ver que isso aqui tem bastante coisa nova que não existia antes. Antigamente nós trabalhámos no HSL e ele continua aqui, ó, tá? Então se eu for até Misturador vai estar aqui o HSL, certo? Está aqui o HSL, ele funciona da mesma forma que sempre funcionou, o cor também funciona da mesma forma que sempre funcionou. Sérgio, não sei nada disso, não sei como é que essas coisas funcionam. O link do pós-produção de alto impacto está na descrição aqui. As inscrições não estão abertas nesse momento, mas tu podes entrar na lista de espera. Combinado? Então, olha só. Vamos lá. Voltando aqui ao misturador de cores, o que é que nós temos de novo aqui? Cor do ponto. Cor do ponto. Basicamente, o que é que ele me permite fazer, tá? Ele permite uma seleção muito precisa das cores da minha fotografia. Ou seja, basicamente, eu posso pegar no meu conta-gotas aqui e fazer uma seleção, por exemplo, ó, da roupa aqui, da criança, e ele dá-me aqui várias opções. Quais são essas opções? Eu posso trabalhar de uma forma muito mais individualizada só no azul dessa fotografia. Então, por exemplo, nesse azul eu posso mudar a matiz dele, ó, para a direita ou para a esquerda eu mudo a matiz desse azul, ou eu posso aumentar ou diminuir a saturação desse azul, tudo através dessa tela aqui, ou aumentar o brilho desse azul de uma forma completamente individualizada, tá? Uma coisa interessante também aqui, ó, no intervalo eu consigo ver que tipo de azuis ele está a afetar na minha imagem, tá? Então se eu mudar aqui o meu intervalo, eu consigo ver que ele vai ser bem mais preciso aqui ou vai ser bem mais abrangente aqui. Sérgio, estou com dificuldade de ver. Clico aqui em visualizar intervalos e ó, ele deixa a foto toda preto e branco e só deixa colorida a parte que vai ser afetada, tá? Então agora sim, ó, eu posso fazer esse ajuste de uma forma mais precisa, tá? Ó, aumentar um pouco a saturação e eu estou a trabalhar apenas no azul dessa fotografia. Cliquei aqui, a imagem volta ao normal. Sérgio, entendi, faz sentido, mas isso até já existia no Lightroom. Isso até já existia. Eu podia usar, por exemplo, aqui no HSL, o meu Target Tool e aumentar, por exemplo, diminuir, alterar a tonalidade só do verde. Sim, mas ele agora tem uma coisa que não existia antes, que é muito interessante, que é o quê? Olha o que acontecia com muita frequência. Imagina que eu quero alterar a cor desse terno, tá? Do noivo. O que é que eu posso fazer? Eu posso, usando a forma antiga, o formato antigo, eu posso selecionar aqui a matiz, por exemplo, e aumentar ou diminuir, ó, por exemplo aqui, ó, deixar o terno de uma cor um pouco diferente, ou aumentar a saturação dele, por exemplo. Eu estou a mudar a cor, mas poderia ser simplesmente aumentar a saturação. Só que o que acontece? Ele vai alterar todos os azuis, ou seja, além de ele alterar o fato, ele altera também o céu da minha imagem, que também é azul. E antigamente eu só tinha essas opções, eu não tinha outra forma de fazer esses ajustes. Agora, qual é a vantagem? É que eu posso usar uma seleção automática. Ou seja, eu posso fazer uma seleção do meu assunto principal, no caso eu fiz uma seleção aqui, ó, das pessoas, e eu vou trabalhar apenas nesse meu assunto principal. Então eu vou selecionar esse azul e agora sim, ó, eu posso controlar a intensidade desse azul e eu posso, por exemplo, aumentar a saturação sem afetar o céu da minha fotografia. E isso sim dá-te muitas mais possibilidades e uma personalização gritante na minha imagem, tá? Ainda assim, eu posso controlar toda a minha edição e eu posso separar as máscaras automáticas dos ajustes globais, tá? Então eu posso fazer isso usando as máscaras automáticas ou os ajustes globais. Por exemplo, aqui na correção de cores, misturador de cores, estou-me a habituar ainda
a essa ferramenta, eu posso selecionar, por exemplo, várias cores. Agora quero trabalhar no verde da minha imagem. E a mesma coisa eu faço. Ó. Aumento um pouquinho, diminuo um pouquinho, altero a tonalidade dela, tiro um pouco da saturação, aumento um pouco mais do brilho desse verde. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, só no tom de pele. Eu vou selecionar esse tom aqui e eu vou aumentar um pouquinho o brilho, ó, só do tom de pele. Ah, mas não está bem da forma que eu queria. Eu posso tirar um pouco da saturação, aumentar um pouco da saturação, somente desse tom de pele. E a parte interessante é o quê? Eu ainda consigo fazer esses ajustes de uma forma mais aprofundada, através aqui dos meus ajustes mais específicos, tá? A mesma coisa no intervalo, ele funciona exatamente da mesma forma para todas essas cores de forma individualizada, tá? E obviamente nós temos uma terceira novidade, que é o quê? O nosso HDR, mas na minha opinião, do que eu testei, tem formas bem mais eficazes de fazer um HDR do que utilizar essa nova ferramenta, tá? Então se tu gostasses de um vídeo só a falar sobre HDR, deixa nos comentários aqui, faz um vídeo sobre HDR, e eu quero aproveitar também para te pedir que, se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo fez sentido para ti, deixa aqui nos comentários, porque só dessa forma é que eu consigo gerar mais conteúdo como esse, tá? Então espero que tenhas gostado dessas novidades, quero que tu me digas dessas duas que eu mostrei, qual delas tu vais utilizar mais aí no teu dia-a-dia, a de desfoque ou essa de correção de cores. Quero que tu me contes isso aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles e nós vemos num próximo vídeo.